Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu não queria estar falando aqui, né? Porque eu estou falando dele em consequência do que está acontecendo no Brasil, né? Que são essas intoxicações por metanol. E como médica, eu até me sinto na obrigação, né? De trazer informação sobre o assunto. E isso não é de agora, sabe? Isso acontece no mundo inteiro, como eu vou mostrar aqui no vídeo. Isso já aconteceu, inclusive, no Brasil. É uma coisa que muitas vezes é de forma intencional, que esse tipo de substância é adicionado às bebidas alcoólicas, né? Para baratear o custo das bebidas alcoólicas, mas é uma coisa que não faz sentido, né? Adulterar uma bebida alcoólica com uma substância tóxica não faz sentido nenhum. O metanol, ele é uma substância que ele é utilizado desde a época do Egito Antigo. Os egípcios usavam na momificação e eles conseguiam esse metanol à base da destilação da madeira. É utilizado principalmente para fins industriais, é utilizado em fluido anticongelante, que é utilizado principalmente nos países frios, para com que os carros consigam funcionar, né, durante o período de neve. É utilizado em fluido limpador de para-brisa, em produtos de limpeza, combustíveis, solventes, produtos para fins industriais. Existem 3 vias principais, né, de intoxicação, que é a ingestão, a via inalatória e a via dérmica, né? A ingestão é o que normalmente causa mais toxicidade, mas dependendo do caso, essas outras vias também podem causar toxicidade, como é o caso da via dérmica, principalmente em criança, em bebê, que ocorre a intoxicação de forma acidental. Como a superfície corporal deles é pequena, pode causar casos fatais nesse tipo de intoxicação. A ingestão de 1 grama por quilo de metanol é potencialmente fatal e já causa toxicidade grave, já tem relatos de causar toxicidade grave em casos de ingestão de 1 colher de chá de metanol. E a intoxicação por metanol ela vai ser mais frequentemente suspeitada quando tiver surto óbvio, né? Quando já tem caso grave, quando já tem caso de fatal. Porque as manifestações precoces da intoxicação por metanol são manifestações muito inespecíficas, que eu vou contar mais para frente no vídeo para vocês os principais sintomas. Então, é difícil de suspeitar fora de um surto. Por isso que é tão importante o conhecimento, principalmente dos profissionais de saúde, sobre intoxicação por metanol. Como o número de vítimas em um curto espaço de tempo sobrecarrega muitos recursos, porque como são intoxicações graves, que muitas vezes requerem UTI, requerem hemodiálise. Então, o que um consenso de toxicologistas em 2019 chegou à conclusão de que já é considerado um surto de intoxicação por metanol 3 casos de intoxicação dentro de 72 horas em uma mesma localidade. Justamente para que as autoridades de saúde, as autoridades sanitárias vão atrás da fonte dessa intoxicação para cortar essa fonte de intoxicação para evitar que mais pessoas sejam intoxicadas. Os casos mais graves, normalmente, eles ocorrem pela ingestão do metanol. E por que isso ocorre? Porque quando a gente ingere o metanol ele vai ser metabolizado no fígado. E quando ele é metabolizado por enzimas como a aldeído desidrogenase, a álcool desidrogenase, o metanol ele vai ser transformado em outras substâncias, que é o formaldeído e o ácido fórmico. E o formaldeído e o ácido fórmico, principalmente o ácido fórmico, eles são tóxicos ao organismo. Eu vou contar para vocês que no mundo todo esse tipo de intoxicação ocorre das mais diversas formas. Durante a pandemia lá nos Estados Unidos, ocorreu a contaminação de álcool em gel com metanol. Pessoas que ingeriram esse álcool em gel a fim de tirar a própria vida, essas pessoas acabaram ingerindo esse álcool em gel contaminado. E isso levou a 58 casos confirmados de intoxicação por metanol. E desses 58 casos confirmados, 23 pessoas perderam a vida e 10 pessoas tiveram sequelas permanentes de perda visual. E a intoxicação por metanol ela pode ocorrer de várias formas, seja pela adulteração de bebida alcoólica, seja durante a destilação da bebida, que também pode produzir uma quantidade de metanol, seja durante a troca de recipientes de um recipiente para outro, e esse recipiente não foi bem higienizado e foi colocado algum tipo de bebida naquele recipiente que estava
com metanol no recipiente, seja casos intencionais de pessoas que querem tirar a própria vida. Esse é um caso muito grave que ocorre no mundo inteiro, inclusive organizações como a Organização Mundial da Saúde, Médicos Sem Fronteiras, eles são muito preocupados com relação a isso, principalmente nos países pobres, em que a produção de bebida ilegal é muito grande, então muitas vezes essas bebidas estão contaminadas com metanol. Também em países ricos acontece, porque como a bebida alcoólica ela tem um preço mais elevado, isso leva à adulteração da bebida alcoólica com metanol, a fim de as pessoas lucrarem mais na comercialização da bebida alcoólica. Então, já aconteceram surtos de intoxicação por metanol em países como a Finlândia, a República Tcheca, a Estônia. E um fato interessantíssimo é que em países em que o álcool é considerado ilegal ou tem um tabu muito grande com relação à ingestão de álcool, principalmente nos países muçulmanos, existem muitos casos de intoxicação por metanol. De acordo com a lista de consumo de álcool da OMS, países como o Irã, a Líbia, o Paquistão são países em que o consumo de álcool é muito baixo. Só que quando se trata de intoxicação por metanol, esses países são frequentemente representados. Porque o mercado ilegal nesses países em que o consumo é proibido ou muito controverso, ele é muito forte. E isso tem menos fiscalização na produção dessas bebidas, né? Na verdade, não tem fiscalização nenhuma. E controlar esses surtos se torna muito desafiador nesses países, porque os pacientes eles ficam relutantes em procurar ajuda médica, até os próprios parentes dos pacientes ficam relutantes em levar os pacientes no serviço de saúde, justamente por consequências culturais, consequências religiosas, consequências até mesmo legais, de países que o consumo de álcool é proibido. E aí as pessoas acabam tendo medo de punição. Seja de forma social, né, por julgamento das outras pessoas, seja de forma legal mesmo. Na Líbia, a venda e o consumo de álcool é proibida desde 1969, fazendo que existe um mercado negro de comercialização de álcool na Líbia, principalmente por contrabando e até por produção doméstica. Em 2013, aconteceu um surto de intoxicação na Líbia que levou a 1.066 envenenamentos com 101 mortes. No Irã também, durante e após a pandemia, ocorreu um dos maiores surtos dos últimos tempos lá no Irã de intoxicação por metanol, pelo mesmo motivo, pela comercialização ilegal de bebidas alcoólicas, que muitas vezes são produzidas de forma caseira, muitas vezes são contrabandeadas e adulteradas, e até durante a destilação mesmo, que acontece a contaminação por metanol dessas bebidas alcoólicas. Na Turquia, na Tunísia e na Índia, as principais causas de intoxicação por metanol estão relacionadas à ingestão de substâncias chamadas águas de ervas. Até fui pesquisar, né, do que se tratava essa água de ervas, é também conhecida como hidrossol, é uma substância que é utilizada para a produção de perfumes, para aromaterapia, para medicina alternativa e para produção de produtos de cuidado com a pele. Utilizam essa água de ervas para produzir sabor e fragrância para acrescentar em determinadas bebidas, determinados alimentos. A água de ervas ela é conseguida destilando certas cascas, certas raízes, folhas, flores, de um produto à base de água com a fragrância e o sabor daquela planta em que foi feita a destilação. E essa água de ervas ela pode conter algum tipo de impureza alcoólica que durante a destilação, porque a destilação ela depende de vários fatores para ter mais ou menos impureza, e isso pode produzir metanol, e aí as pessoas acabam, né, ingerindo, tendo contato com esse metanol e se intoxicando. E um estudo em Ramadã, no Irã, mostrou que 50% das amostras das bebidas produzidas à base de ervas elas estavam contaminadas por metanol, e muitas vezes é uma quantidade bem pequenininha, só que ao longo do tempo essas pessoas ingerindo isso cronicamente também pode causar toxicidade. E em países como Quênia, por exemplo, são países que sempre está tendo surto de intoxicação por metanol, porque o mercado ilegal nesses países ele é muito forte. E o grande problema desses países é que uma intoxicação por metanol em um país sem recurso, que muitas vezes não tem exame simples, que muitas vezes aqui no Brasil tem em toda a cidade, e ajudam na
e ajudam no prognóstico, ajudam no tratamento, ajudam no diagnóstico de uma intoxicação por metanol, nesses países simplesmente não tem, ou está concentrada na capital, em pequena quantidade, ainda mais leito de UTI, máquina de hemodiálise, que normalmente é bem escasso. E o que acontece? Muitas vezes, e além de adulterar essas bebidas, né, para conseguir um lucro maior, muitas vezes, né, eles ainda adulteram essas bebidas não para conseguir um lucro maior, mas porque eles acreditam que vai dar tipo um barato maior, sabe? A pessoa vai ficar mais bêbada, vai dar uma potencialização naquela bebida alcoólica, adicionar, por exemplo, o metanol. Só que acontece que o metanol, perto do álcool, ele até causa menos embriaguez do que o álcool. Em 2014, no Quênia, foram 341 envenenamentos por metanol, com 100 mortes. No mesmo ano, voltou a ter o segundo surto. Eles acreditam que era de bebidas alcoólicas que tinham sido escondidas do primeiro surto, e esse segundo surto causou 126 envenenamentos, 26 mortes. E as manifestações clínicas de intoxicação por metanol puro, elas ocorrem entre meia hora e 4 horas as primeiras manifestações. Só que acontece que normalmente as pessoas não ingerem o metanol puro, né? Muitas vezes são bebidas que também contêm etanol. E o etanol, como ele compete pela enzima aldeído desidrogenase, pela álcool desidrogenase, o que acontece? Essas enzimas, elas também vão estar metabolizando o etanol. Então, a toxicidade do metanol, como essas enzimas elas vão estar ocupadas, né, com o etanol também, pode atrasar os sintomas, justamente porque os produtos tóxicos derivados da metabolização do metanol está sendo produzido de forma mais lenta, porque a enzima ela não está trabalhando só no metanol, ela está trabalhando no etanol também. Então, os sintomas iniciais da ingestão de metanol, nas primeiras 6 horas, os sintomas que costumam ocorrer são dolência, tontura, dor abdominal, náuseas, vômitos. A pessoa pode ficar com uma certa desequilíbrio na hora de andar, confusão mental, coração acelerado, queda de pressão. E mesmo sintomas de embriaguez, né, que ocorre tanto pelo etanol quanto pelo metanol, que muitas vezes são ingeridos juntos, por isso que é tão difícil, né, são sintomas muito inespecíficos, o diagnóstico precoce é muito difícil, principalmente fora de um surto. 6 a 24 horas, quando grande parte desse metanol já foi metabolizado, já produziu os produtos tóxicos dessa metabolização, que é o formaldeído e o ácido fórmico, aí já aparecem sintomas mais graves, que é visão turva, fotofobia, que é intolerância à luz, escotomas, que é você enxergar pontinhos na visão, perda da visão de cores, convulsões, a pessoa começa a respirar de forma mais rápida devido à acidose. O que acontece? Começa o sangue a ficar muito ácido, e isso vai dificultar a oxigenação dos tecidos do corpo, a oxigenação dos órgãos, e isso também vai levando a uma piora progressiva do quadro, porque aí os órgãos já não vão trabalhar bem, e levando até a coma. Casos graves podem levar a cegueira irreversível, a parkinsonismo. Por quê? Porque ocorre a necrose dos gânglios da base no cérebro, que é uma região do cérebro, né, que no Parkinson também está afetada. Então, isso pode levar a parkinsonismo, e esse parkinsonismo, ele pode ser tanto reversível quanto irreversível. Pode levar também a pancreatite, insuficiência renal. Eles notaram, né, nas pesquisas que eles fizeram, de pessoas que foram para autópsia, que também tinha já uma lesão hepática bem importante nessas pessoas que perderam a vida. Existem poucos relatos de casos de pessoas intoxicadas durante a gravidez, mas eles também viram que os casos que tiveram intoxicação durante a gravidez, houve morte do bebê. E claro, né, nesse caso, muitas vezes, esse tipo de contaminação ocorre por ingestão de álcool. E o álcool na gravidez, nenhuma dose na gravidez de álcool é segura.
Então, assim, o ideal é não ingerir nenhum tipo de álcool durante a gestação. E muitas vezes essas mulheres que se intoxicaram por metanol foram porque tinham que ingeriram algo que estava contaminado. E, de acordo com o documento da Secretaria de Estado de São Paulo de Saúde que eu recebi após o início desse surto de intoxicação por metanol, os casos são confirmados tanto por dosagem sérica, né, no sangue de metanol, quanto por outros exames laboratoriais, que juntando o caso suspeito com esses exames laboratoriais, você consegue ter um caso com uma forte suspeita praticamente confirmado. São poucos os outros diagnósticos diferenciais que podem ser feitos com essas alterações laboratoriais típicas da intoxicação por metanol. Até porque, né, esses exames de dosagem sérica do metanol, eles não são tão disponíveis assim, né, normalmente são disponíveis mais nos grandes centros de toxicologia. Inclusive, assim, o Ministério da Saúde está super se mobilizando para o envio dessas amostras de sangue dos outros municípios para ser dosado nesses centros toxicológicos. E como que, né, é realizado o tratamento dessas intoxicações por metanol? O tratamento, ele é realizado com duas substâncias, na verdade. O fomepizol, né, que é aquela substância que o Ministério da Saúde está realizando importação, né, e também pelo etanol, que é um tipo de etanol, né, que um etanol hospitalar, né. E essas duas substâncias, o que elas fazem? Elas vão competir com o metanol pela enzima que metaboliza o metanol. Então, essas substâncias vão competir por essas enzimas. Então, essas enzimas elas vão ficar ocupadas metabolizando essas substâncias e elas vão deixar meio que o metanol ali de lado, sabe? E enquanto isso, o metanol ele vai sendo eliminado sem sofrer essa metabolização pelo fígado. Inclusive, esse fomepizol, ele foi colocado na lista da Organização Mundial da Saúde como medicamento essencial, justamente pela quantidade de intoxicações que existem por fomepizol no mundo, principalmente em países em desenvolvimento, e para facilitar o acesso desses países a essa substância. Outras bases do tratamento, dependendo do caso, vai incluir hemodiálise, vai incluir outros medicamentos. Isso daí vai depender muito do grau de gravidade dessa intoxicação, do grau de acidez metabólica dessa pessoa. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Como o metanol ele é absorvido muito rápido, não tem indicação de lavagem gástrica, de carvão ativado, porque quando a pessoa chega no serviço de saúde, esse metanol foi praticamente todo absorvido. E de acordo com 2 estudos, tanto realizados no Irã quanto na Estônia, o resultado das sequelas neurológicas e retinianas, né, sequelas visuais, é muito imprevisível. Isso daí vai depender de pessoa para pessoa. A gente, como médico, o que a gente precisa é suspeitar, né? Suspeitar de casos de intoxicação por metanol, principalmente fora dos surtos, né? Porque durante o surto, muitas vezes, a gente, como está sendo muito falado, a gente acaba lembrando, a gente acaba suspeitando. Mas sempre tem em mente que isso pode acontecer. Porque quanto mais cedo se suspeita de intoxicação por metanol, mais cedo se vai atrás da fonte, de onde que está, o que está causando essa intoxicação. Onde que a gente pode ir lá e cortar o mal pela raiz para evitar novas intoxicações. Isso é muito importante, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado das informações, tenham esclarecido alguma dúvida. E se gostarem, quiserem comentar algum fato aqui, alguma pergunta, quiserem curtir, compartilhar, vou ficar muito feliz, viu? Se quiserem se inscrever também no canal, vou ficar muito feliz. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!